Saudações de acordo à hora do dia a todos aqueles que nos acompanham e sejam bem-vindos ao Centro Jurídico de Aprendizagem. O Centro Jurídico de Aprendizagem é uma plataforma digital que tem como objetivo a emancipação da cultura jurídica, a interação dos conhecimentos jurídicos que fomos adquirindo ao longo da formação acadêmica, bem como aqueles conhecimentos que vamos adquirindo ao longo da nossa atividade profissional. Eu sou Bondade Portácio Chito, é professor de Direito Internacional Público. Por hoje, a nossa aula vai falar dos fundamentos do Direito Internacional Público. Vale lembrar que a aula passada nós falamos da noção do Direito Internacional Público, da evolução histórica e dos sujeitos de Direito Internacional Público, que desde já convido a visitar a página, curta a página, siga o vídeo e partilhe para que esse conhecimento chegue a todos e o nosso objetivo seja atingido. Bem, ao falarmos do fundamento do Direito Internacional Público, urge colocarmos as seguintes questões. De onde advém a obrigatoriedade da norma internacional? Por que o Estado, sendo soberano, tem de se submeter às normas de direito internacional? Qual é o legislador com competência para elaborar as normas de direito internacional, bem como qual é o órgão com capacidade para impor a observância coerciva da norma internacional quando ela for violada? A resposta a estas questões levantou várias celeumas a nível da doutrina, pelo que surgiram duas correntes fundamentais: as correntes voluntaristas e as correntes não voluntaristas ou objetivistas. As correntes voluntaristas partem do pressuposto de que o direito internacional é obrigatório porque ela é vontade dos Estados. E o Estado, sendo soberano, só pode obedecer a uma norma que ele mesmo manifestou o consentimento da sua vontade em se vincular. Caso contrário, o direito internacional não pode ser obrigatório nem pode vincular os Estados. E a teoria não positivista, que parte do princípio segundo o qual o direito internacional tem como fundamento a observância da justiça e a harmonia das relações internacionais. Daí que o fundamento da sua obrigatoriedade é superior e anterior à vontade dos Estados, tem de ser buscado em uma norma superior, em um princípio superior ao consentimento dos Estados. A teoria positivista desdobrou-se em quatro vertentes. Temos a teoria anarquista, a teoria da autolimitação estadual externa e a teoria da autolimitação estadual interna, e temos a teoria da vontade coletiva ou vero barum. A teoria anarquista é a mais extremista a quanto da fundamentação da obrigatoriedade da norma internacional, que chegou mesmo a negar a existência do direito internacional ou de atribuir o caráter de norma jurídica ao direito internacional pelos seguintes motivos. Primeiro, porque não existe um órgão centralizado capaz de elaborar as normas jurídicas para que os destinatários simplesmente possam obedecer, como acontece na ordem jurídica estadual interna. Depois, porque não existe um órgão com competência para impor a observância da norma internacional como existe na ordem jurídica interna. E por outro, a norma jurídica internacional está despida de caráter da coercibilidade, pelo que a sua observância depende simplesmente da boa vontade ou da boa fé dos Estados. Por esses motivos, os autores chegaram a negar a existência do direito internacional ou simplesmente do valor jurídico da norma internacional, chegando mesmo a identificar o direito internacional como uma comitia gentium ou então uma cortesia internacional, a quanto muito uma moral internacional, e que a relação entre os Estados não passava de uma relação de forças, que um Estado que tivesse mais poder
podia simplesmente se desvincular de um tratado que ele mesmo manifestou o seu consentimento. Nós podemos apresentar algumas críticas em relação à teoria anarquista. Primeiro, a inexistência de um órgão centralizador para elaborar a norma jurídica não serve do fundamento da inexistência do direito internacional. Como dissemos na primeira aula, o direito internacional surge exatamente para regular as relações que surgem na sociedade internacional. Sociedade esta que é integrada pelos Estados. Ora, a necessidade da existência da sociedade internacional e, consequentemente, a sobrevivência e o desenvolvimento dessa sociedade faz com que naturalmente surjam uma norma que regule essas relações. Só por esse facto, o direito surge independentemente de existir um órgão centralizador que crie as normas internacionais. Por outro facto, a questão da inexistência de um órgão que possa impor a observância do direito internacional também não pode colher, porque aquilo que nós sabemos da manifestação da vida jurídica, os tribunais não surgem exatamente no momento que surgem as normas internacionais. Tudo por quê? Porque os tribunais surgem como consequência. Quando a norma jurídica não segue o seu trâmite normal, é que vem o tribunal para impor a observância das normas jurídicas. Por isso que os tribunais surgem posteriormente, depois das pessoas observarem que os indivíduos encontram-se resistentes à observância do direito, tanto do direito interno, e assim também aconteceu no direito internacional. É bem verdade que no primeiro momento do surgimento do direito internacional não existia um órgão com poder para impor a observância do direito internacional, mas posteriormente foi surgindo um tribunal internacional que no primeiro momento era um tribunal ad hoc, depois a Corte Permanente de Justiça, e agora temos o Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, que são exatamente os órgãos com capacidade para impor a observância do direito internacional. Por outro facto, o argumento segundo o qual a norma internacional é despida do caráter coercivo não colhe também porque o direito internacional ou a norma do direito internacional tem o caráter coercitivo. Todavia, não podemos olhar simplesmente o caráter coercivo como caracterizador única e exclusivamente do direito internacional. Embora, como o professor Edmundo, na aula de INESB, explicou e muito bem a característica das normas, embora o caráter coercivo seja essencial, mas não é uma consequência necessária para que o direito ou a norma tenha a força jurídica. Nem toda norma que se impõe pela força é direito e nem todo direito se impõe pela força. Aliás, confundir a consequência necessária entre direito e força é confundir uma relação do mundo do ser e o mundo do dever ser. Como esta corrente não acolheu pelos fundamentos que alegou da inexistência do direito internacional e não conseguiu explicar o fundamento da obrigatoriedade do direito internacional, surgiu outra corrente que é a teoria da autolimitação estadual externa e a teoria da autolimitação estadual interna. A teoria da autolimitação estadual externa parte do pressuposto de que o direito internacional não passava mais do que de uma vontade metafísica do Estado nas relações internacionais, ou seja, o direito internacional público não passava de uma vontade do Estado que procura manter nas relações internacionais com os outros Estados. E por isso o direito internacional surge simplesmente na vontade dos Estados de se autolimitar a sua soberania na arena internacional. E depois temos a teoria da autolimitação estadual interna. Dizia que o direito internacional não passava
de um direito do Estado que é autorizada por uma norma interna que, mediante os mecanismos constitucionais, admite o Estado se relacionar na arena internacional e atribui a eficácia a essa relação na ordem jurídica interna ou não. Daí que se o Estado se relacionar ou criar obrigações na ordem jurídica internacional sem prosseguir os passos estabelecidos pelo legislador constituinte, aquele acordo firmado pelo Estado é ineficaz e não produzirá os efeitos jurídicos. Por isso, o direito internacional não passava de uma vontade interna do Estado que procura manter nas relações internacionais. As duas posições também não podem colher porque o direito pode ter o seu caráter, ou seja, a característica da norma internacional não pode se basear simplesmente na vontade do seu destinatário, que a qualquer momento pode se vincular e se desvincular. A observância da norma deve obedecer a um critério superior e anterior aos Estados. Até porque essa teoria só consegue explicar uma parte do direito internacional, como poderemos ver quando falarmos das fontes. Se nós olharmos os tratados, não os tratados dispositivos, mas os tratados particulares ou as convenções regionais, são os que vinculam os Estados que fizeram parte desse tratado. E existem ainda os tratados dispositivos que vinculam os Estados até aqueles que não participaram na sua criação, não manifestaram seu consentimento. Basta olharmos os tratados que criam a delimitação do território estadual. Vamos olhar, por exemplo, na Convenção de Montebay, que criou a delimitação do mar territorial. E todos os Estados obedecem, independentemente de estarem presentes na criação destas normas e manifestarem a sua vinculação. E ainda temos os costumes gerais que obrigam também os Estados a obedecer, independentemente de participarem da sua criação e de manifestarem o seu consentimento. Se olharmos a característica que identifica uma entidade territorial como um Estado, ou uma entidade abstrata, ou uma situação factual como um Estado, essas regras foram estabelecidas na Convenção de Westfália de 1648 e todos os Estados até hoje obedecem a esses critérios. E se nós olharmos 1648, o Estado angolano ainda não era independente, mas mesmo assim obedece esse critério para identificar uma situação factual como um Estado soberano e para se afirmar como Estado soberano. Por isso, essa teoria da autolimitação estadual, interna e externa não podem colher. Depois temos a teoria da vontade coletiva. A parte do pressuposto de que não é a vontade particular de um Estado que cria a norma internacional e por isso torna obrigatório a todos os Estados, mas sim a vontade de vários Estados que se formam para criar um único acordo. E quando esses Estados se reúnem para formar um tratado com interesses convergentes, serão um tratado-lei, e quando se organizarem para criar um tratado com cariz divergente, então será um tratado-contrato. E por causa do consentimento de vários Estados em se vincular à norma internacional, pode ser tratado-lei ou tratado-contrato, é que a norma internacional se torna obrigatória a todos os Estados na arena do território estadual de cada parte signatária. Essa teoria também não pode colher porque, como já dissemos também, a crítica que levantamos na teoria da autolimitação estadual, a obrigatoriedade do direito internacional não pode se basear única e exclusivamente na vontade dos Estados, porque não poderemos explicar os tratados que os Estados se vincularam, mesmo não manifestando seu consentimento, e não poderemos também como explicar os costumes que obrigam os Estados, até aqueles que não existiam no momento da sua formação e que é obrigatório a eles, mesmo não manifestando o seu consentimento.
Não encontrando a fundamentação para a obrigatoriedade do direito internacional nas teorias positivistas ou voluntaristas, encontramos as teorias não positivistas ou teorias objetivistas que, contrariando as teorias voluntaristas que baseiam a obrigatoriedade do direito internacional na vontade dos Estados,